iniciar a gravação. Iniciada. Boa noite a todos. Obrigado pela presença a cada um dos conselheiros. Vamos iniciar agora a nossa reunião ordinária do CMDU. Temos a pauta cheia e então já dando boas-vindas a todos, né? Vamos iniciar então nossa reunião aqui com o item 1 da pauta, e é referente à aprovação das atas referentes à última reunião ordinária, número 370, e as 3 últimas reuniões extraordinárias, 117, 118 e 119. Primeiramente, então, com a reunião ordinária, eu gostaria de perguntar àqueles que se opõem ou que se abstêm, e aqueles que nada se manifestarem, a gente vai considerar como aprovado, tá? Então, quem gostaria de se opor ou de se abster, por favor, manifeste pelo áudio, por gentileza. É da primeira ata, né? Da 370, né? 370, da reunião ordinária 370. Alguém se opõe? Alguém se abstém? Eu me abstenho, Ronaldo. A gente tem a abstenção da Karina Cury. Então, está aprovada por maioria e com uma abstenção a ata da reunião ordinária 370. Já indo para a segunda ata, é da reunião extraordinária 117. Ronaldo. Pois não. Essa 117, eu não foi encaminhada, a gente não conseguiu concluir, porque tem essa ata ainda. Então, ela não... Perfeito. Vamos deixar para a próxima, e as outras duas, tá ok, que eu já tinha mandado até para os conselheiros. Tá bom? Obrigado. Sério, eu misturei aqui também. Não tem problema, é que você não estava sabendo, não deu tempo de te avisar, né, que a 117 não estava... Não tinha. Na verdade, eu vi as atas, eu estava pressupondo que as que eu vi eram essas, né? Então, vamos para a seguinte. Só faltou um. Ata, então, da reunião extraordinária 118. Há alguma impugnação ou, desculpa, alguém gostaria de votar contrariamente essa ata? Por favor, se manifeste. Alguém gostaria de se abster? Por favor, se manifeste. Tem a abstenção aqui da Aline. Então, ela foi aprovada por maioria, a ata 118. Eu tô me abstendo da 118, tá, Ronaldo? Tá bom. Estava sem som, aqui estava falando, estava sem som. Tá bom. 2 abstenções, então, do João e da Aline. E aprovada por maioria a ata da reunião 118. Por fim, última ata para a gente analisar e aprovar é a ata da reunião extraordinária 119. Alguém gostaria de votar contrariamente? Por favor, se manifeste. Alguém gostaria de se abster? Por favor, se manifeste. Já tem aqui a abstenção da Aline, da 119, né? Alguém mais gostaria de se abster em relação à ata da 119? Não? Então, aprovada por maioria, a ata 119 com uma abstenção. Bom, então vamos aos pareceres, né? Começando com o parecer 32, parecer 32 é aquele que trata do projeto de lei para suspensão por mais 2 anos da outorga onerosa. E como relatora a gente tem a Karina Cury. A gente faz da seguinte maneira: alguém faz a leitura se a Karina puder fazer a leitura, ela mesma, né, do parecer, não precisa nem comentar, tá bom, Karina? É só fazer a leitura dos pontos primordiais. Se tiver alguma coisa muito repetitiva, até pode indicar. E aí, na sequência, a gente abre para considerações, perguntas e depois para deliberações. Pode ser assim, Karina? Pode sim, eu ia sugerir isso mesmo.
Eu vou direto nos 3 últimos parágrafos, porque o início dele, a gente faz todo o preâmbulo da do outro parecer da outorga que a gente já tinha feito na reunião de 30 de agosto. E aí eu termino falando, anexamos a este parecer a publicação no Diário Oficial, edição número 12.916, datado de 2 de setembro de 2022, páginas 29 a 30, parecer CMDU sobre a cobrança da outorga onerosa de construir a partir de janeiro de 2023. Fizemos a recomendação que, caso não haja tempo hábil para os ajustes apontados pelo CMDU anteriormente a 7 de janeiro de 2023, que o Executivo suspenda os efeitos da lei até que se façam as alterações para o equilíbrio econômico e justo da cobrança. Por fim, o CMDU emite este parecer desfavorável ao PLC 32/2022 pelo vício de origem, apesar do proeminente propósito do excelentíssimo vereador, ao qual julgamos também servir de subsídios para o futuro PLC a ser criado pelo Poder Executivo. Foi somente isso que a gente colocou. Tá? Muito obrigado, Karina. Basicamente, então, a gente está... a ideia foi realmente apresentar também o nosso parecer, que foi enviado ao Executivo, apresentar à Câmara como uma grande oportunidade. Mas o principal motivo da gente votar contrariamente também é por conta do vício de origem, né? Por ser uma questão de outorga onerosa, que precisa ser proposto pelo próprio Executivo. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Acho que não há, né? Se alguém... já para a gente organizar, eu estou aqui com o meu bate-papo público aberto. Então, se alguém quiser também colocar o nome, se estiver falando várias pessoas, podem colocar o nome quem quiser conversar, tá bom? Quem quiser fazer a manifestação, a gente vai organizando, tá? É uma tentativa de melhorar. Então, feitas essas considerações, vamos já para a deliberação. Vou abrir aqui a votação no bate-papo, tá? Aperta a votação, Marcelo. Tem voto favorável da Karina, do Elton, do Alan. Marcelo aprovado. Marcelo Ceburi. Maria Cabral está com a abstenção do Luiz. João Verde favorável. OAB favorável também. Então, aprovado por ampla maioria, uma abstenção. Muito obrigado, viu, Karina? Eu acho que o resultado desse trabalho ele já tem dado uma repercussão, já tem trazido ali algum efeito. A gente espera realmente que a gente consiga ampliar as discussões e agora a oportunidade também desse assunto chegar diretamente à Câmara, né? Então, muito bom. Obrigado mais uma vez. Seguindo então a pauta, nós temos como relator o Cássio sobre o PLC 33/2022. Esse parecer ele já foi enviado também a todos os conselheiros. Eu vou pedir para que o Cássio faça a leitura, né, do parecer. Fique à vontade, Cássio, para pular ou para, enfim, resumir aqui pontos que possam ser demasiadamente repetidos, até porque todos os membros receberam, né, uma cópia desse parecer. E a palavra é sua.
Tá ok, presidente, obrigado. Eu acho que eu vou ler, Ronaldo, porque ele não é tão extenso, é relativamente simples, né? Que traz aí para o ProRé 2, né? Então já teve um anteriormente e agora está um 2. Então eu vou ler rapidinho, pode ser? Vou ler. Tá? Então, projeto de lei complementar número 33 de 2022, que dispõe sobre a criação do Programa de Regularização de Empresas Instaladas em Campinas, ou ProRegem 2. Um projeto datado de 2 de junho de 2022, submetido pelo senhor prefeito Saad, que tem como justificativa proporcionar a utilização da legislação municipal sobre o zoneamento de previsão e ou permissão de atividades de empresas pré-existentes para obtenção de alvará de uso, desde que respeitados os requisitos de viabilidade. A justificativa da necessidade da atualização da legislação sobre o zoneamento de previsão e ou permissão de atividades de empresas pré-existentes para obtenção do alvará de uso, desde que respeitados os seguintes requisitos de viabilidade, conforme o artigo 2 da lei, que precisa cumprir esses 4 requisitos: estar em atividades antes de 2019, ou seja, 3 anos atrás, não apresentar irregularidades ambientais de qualquer uma das esferas administrativas. 3. Estar instalado em edificação que atenda à lei que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo do município de Campinas, que é a Lei Complementar 208 de 2018, e com a legislação edilicia. Apresentar o termo de compromisso de atendimento da legislação. O projeto de lei em análise ainda fixa que a emissão do alvará de uso poderá ser concedida para as atividades instaladas em edificações sem certificado de conclusão de obra, para a qual conste alvará de aprovação e alvará de execução, bem como atividades instaladas em edificações com certificado de conclusão de obra, que foi objeto de ampliação de sem certificado de conclusão de obra, que poderá ser emitido alvará de uso nos termos da Lei 11.749 de 2003, que dispõe sobre a metodologia de emissão do alvará de uso. Tá? Então, não serão admitidas para o ingresso empresas com atividades consideradas incômodas. Entretanto, em que pese o rol taxativo do parágrafo único do artigo 3º da descrição das atividades consideradas incômodos, no projeto de lei não esclarece como se dará a avaliação dessas atividades e se a apresentação de estudos ou anuências de vizinhos poderá suprimir a característica. Também deve ser observada a questão do termo de ajuste e compromisso, invocado em diversos artigos do projeto como requisito da concessão da regularização. Para tanto, esclarece-se que o termo de ajuste e compromisso é um instrumento formal pelo qual o representante da empresa reconhece implicitamente sua regularidade perante a municipalidade e assume o compromisso de tomar as ações com o intuito de reduzir ou eliminar suas irregularidades, se adequando às exigências legais, buscando assim se adequar às determinadas condições dentro de parâmetros legais aplicáveis. Entretanto, o projeto de lei não explicita, não fixa detalhes sobre o gerenciamento desse termo de ajustamento e compromisso, fiscalização e penalidades, e especialmente o órgão de fiscalidade que ficará responsável pela emissão ou assinatura ou essa fiscalização. Quanto ao prazo de vigência, o programa terá prazo de duração de 3 anos, prorrogado por uma única vez por igual período, prazos razoáveis para a efetividade do programa, desde que a análise pelas secretarias competentes da municipalidade, a CEPLURB ou a SVDS, seja breve, com rito próprio, otimizando as emissões de pareceres positivos de viabilidade. Na propositura da legislação em debate, o que pese o caráter indulgente, nota-se o esforço da municipalidade que, beligerante, busca o combate de abertura de novas empresas e empresas incômodas em zonas de uso em que a atividade não é permitida. Porém, cremos que tal finalidade apenas será alcançada se a ampla ação fiscalizatória, não a da metodologia de chato, que dispõe o artigo 8º, seja de fato executada. Por consequente, o parecer dessa comissão é favorável ao projeto. Submetido a 9 do 8, eis que a implementação do programa visando a regularização das empresas, não apenas trazendo as condições necessárias para o ingresso no programa,
como também trazendo maiores subsídios para uma fiscalização mais adequada da municipalidade, evidencia-se importante instrumento administrativo que poderá propiciar a readequação dos alvarás de uso das empresas em conformidades com as recentes readequações e modificações de zoneamento da cidade, advindos com a entrada em vigor do plano diretor e suas legislações regulamentadoras. Ademais, o presente Conselho sugere a apresentação dos detalhes sobre o termo de ajustamento e compromisso, a ser fixado por decreto regulamentador, um dos requisitos da concessão do PRO-REGEM 2, a fim de trazer maior eficácia ao estudo de viabilidade das competentes secretarias. Ainda a inclusão do dispositivo que determine o Poder Executivo na promoção de ampla divulgação do programa em todos os meios de comunicação existentes, alertando para os benefícios e sanções cabíveis, como disposto na Lei Complementar número 142/2016, que regulariza o PRO-REGEM anterior. É isso, presidente. Perfeito, Cássio. Muito obrigado. Bom, feita a leitura, nós vamos passar agora para debates, né? Eventuais comentários, perguntas. Quem quiser falar, fique à vontade para começar o microfone. Na sequência, peço para que coloque o nome. A gente organiza, deixando o nome ali no bate-papo, tá bom? Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma consideração? Não há? Eu gostaria só de fazer uma breve menção, indicando aqui, que esse é um assunto, essas regularizações são muito bem-vindas, né? A necessidade de regularizar a cidade, ela é sempre, enfim, todos os dias a gente precisa fazer. As dúvidas que ficam a respeito, às vezes, da dificuldade de se regularizar, por exemplo, a parte construtiva, para poder depois ter o alvará em relação ao comércio, mas tem que passar por regularização, isso não tem como deixar sem regularizar. Então, eu achei, assim, muito bom o parecer e, evidentemente, vou votar favoravelmente, até porque não faria diferente, né? O relator é do OAB. Estou com problema interno se eu não votar favorável. Bom, vamos para... Alguém queria trazer algum outro comentário? Senão a gente já vai para a deliberação. Então, vou abrir aqui a deliberação. Parecer, PLC 33, né? 33 e 22. Aberto aqui para votação. Parabéns, Cássio, toda a comissão, viu? Bom, vou fazer a leitura aqui de quem já votou. Karina favorável, Luiz favorável, João Marcelo Semúrbio favorável. Marcelo da Semúrbio. Turbi. O Márcio favorável, Samir. A gente teve aqui a Aline também. Então, foi aprovado por unanimidade. Parabéns mais uma vez à comissão que trabalhou no parecer. Então, vamos para o próximo item da pauta. Não, Samir, aí. Próximo item da pauta, então, é o PLC 49 de 2022, do relator Eduardo Papamanoli. Ele encaminhou, Célia? O Eduardo está na reunião? Deixa eu ver também. Ele encaminhou, sim. Eu mandei para todo mundo hoje, à tarde. Ele mandou agora de tarde, 5 horas da tarde. Ah, tá. Eu mandei para todos. Deixa eu abrir aqui, Não, então. Desculpa, não foi ele que mandou, não. Quem mandou foi a tarde do João. Foi 49, foi o João e foi a Aline. Tá. O dele ele não mandou, não. 49 ele não mandou, não. Tá bom. Então a gente não vai poder votar, né?
É um assunto muito delicado, eu vou conversar com ele, a gente vê como que a gente trata essa questão do parecer, porque ele tem a ver com aquele artigo 54, que fala do cadastramento das glebas, né? Inclusive, nós já emitimos um parecer no primeiro semestre, que foi parcialmente atendido, né, pelo Executivo, foi encaminhado ao Legislativo e aí voltou agora já com as alterações, enfim, depois do processo. Então a gente vai torcer para que isso não corra. Alguém tem informação de como está aproveitando esse parecer, de como está transcorrendo esse assunto na Câmara? Ainda não, né? O fato de ser período eleitoral eu imagino que deu uma diminuída ali na velocidade da Câmara, embora não tenha eleições municipais, né? Bom, enfim, e aí a gente segue depois a mesa, ver como que a gente pode fazer para tratar desse assunto. Em último caso, na próxima reunião, a gente volta a tratar desse assunto, tá? Então, vamos seguir. Sigamos, pois, próximo item da pauta é o PLC 50, com a relatoria da Aline, que trata da regularização de áreas ocupadas, áreas municipais ocupadas, né? Aline, pode fazer nesse sentido? Então, eu passo a palavra, faça a leitura. Se eventualmente alguma coisa ficar muito, enfim, repetitiva, fique à vontade para pular e ajustar para que todos já receberam o parecer. Né? A palavra é sua, Aline. Obrigada. Boa noite. O meu primeiro parecer eu estava um pouco receosa de fazer, mas então eu vou ler aqui. Preâmbulo, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, recebeu para análise e parecer o PLC 50, de autoria do prefeito municipal. A lei em questão dispõe sobre a instituição de normas e procedimentos para a titulação e comercialização de lotes provenientes da regularização fundiária de interesse social, de núcleos informais urbanos localizados em áreas públicas municipais e da outras providências. Inicialmente, é importante ressaltar que o PLC 50 se refere única e exclusivamente a núcleos urbanos informais localizados em áreas pertencentes ao município, que apesar de não delimitar quais áreas, deixa claro que os demais núcleos informais localizados em áreas particulares ou pertencentes a outros entes da federação terão sua regularização feita nos termos da Lei 3.465 de 2017. O referido PLC traz os instrumentos preferenciais que poderão ser empregados no âmbito da REURB e as características necessárias para que o atual ocupante do único lote residencial inserido no núcleo urbano informal tenha direito à legitimação fundiária. Além disso, estipula em quais casos os lotes decorrentes da regularização fundiária serão passados para a propriedade da Coab e regulamenta como tais lotes deverão ser comercializados pela companhia. Traz também regras de regulamentação para a concessão do direito real de uso, estipulando quando e como o mesmo será concedido, além de estipular em quais casos sua concessão será revogada. Assim, entende-se que o instrumento e procedimento deste PLC e procedimentos desse PLC visam garantir que os lotes provenientes da regularização fundiária sejam destinados à população de baixa renda. Dito isso, é importante citar que, segundo o relatório do Sistema de Informação para o Acompanhamento da Agenda 2030 do Brasil, no IBGE, no estado de São Paulo, de acordo com os dados de 2010, 23% da população urbana vivia em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios inadequados. Tais informações foram extraídas do indicador que monitora o atendimento ao objetivo 11.1 da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é de até 2030 garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Assim, entende-se que o referido projeto de lei está alinhado com o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. A tempo, destaque-se também que o artigo 2º do Estatuto da Cidade, de 10 de julho de 2001, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Em seu inciso 14º,
o artigo legisla que um desses meios é a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas. A conclusão do parecer é favorável ao projeto de lei 50 de 2022, pois o PLC proposto está alinhado ao Estatuto das Cidades, quando visa estabelecer normas e procedimentos de modo a garantir que os lotes provenientes da regularização fundiária sejam efetivamente encaminhados à população de baixa renda. Temos apenas uma dúvida remanescente a respeito de quais áreas municipais seriam alcançadas por essa legislação. Desta forma, não obstante seja o parecer favorável, o Conselho entende importante que tais aspectos sejam esclarecidos, reservando-se a possibilidade de, mediante mais informações, vir a ratificar ou retificar o atual posicionamento. Muito obrigado, Aline. Bom, feita a leitura, abro para perguntas e considerações. Célia, quer falar? Quero sim. Só lembrando, o Marcelo Vinholes, ele pode votar, só lembrando para ele que ele pode votar, porque o Eduardo Coelho não está e nem o Fábio Benils, tá? Ele pode votar, ele pode se manifestar e votar também, como ele está representando. E outra coisa, eu acho que o seu convidado já chegou, o Pedro. Ah, bem-vindo, Pedro. Pedro, um convidado que já acabou de chegar, o Pedro Sampaio, um parceiro aqui, seja bem-vindo. Ele é da parte ambiental, engenharia ambiental, e qualquer informação fica à vontade. Tá joia, Pedro? Desculpa, estava com uma desligada aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado. Legal. Bom, feita a leitura, então, pela Aline, a gente abre para considerações, para perguntas a respeito desse projeto de lei, né, e o parecer que trata da regularização de áreas ocupadas, né, especialmente área ocupada de população de baixa renda, em áreas municipais, tá bom? Então, como a própria Aline explicou, ela não trata de outras áreas, não tem nada a ver com os capião ou outras questões, é de área municipal. Eu vou falar primeiro, se alguém quiser falar, põe aqui no bate-papo. É interessante lembrar o seguinte, que não incide o uso capião em áreas públicas, né? Não, mesmo assim, muitas vezes essas áreas elas são invadidas e é preciso, chega uma hora que a questão social ela se torna, não tem mais o que fazer, precisa regularizar e precisa de alguma maneira dar uma solução, até porque socialmente aquela ocupação ela se torna estável, né? Por isso a própria lei ela estabelece um marco temporal de 2016. A gente está falando de 5 anos, né? Isso tem relação ali com a legislação. Até a Aline foi atrás, né, junto com a Evangelina, sobre esse prazo, tá? Mas tem um marco temporal, ou seja, ocupações em áreas municipais depois de 2016 não serão objeto dessa regularização, são só ocupações anteriores a 2016, tá? Então, acaba sendo relevante, mas o que surgiu dúvida é de entender onde, ou quais seriam essas áreas, né? Quais são as tais áreas que estão sendo ocupadas que precisam passar pela regularização? A gente não tem ideia do montante. E quem poderia passar isso mais claramente para a gente é a Secretaria de Habitação. A gente não conseguiu trabalhar, né, a tempo de ter essa informação com mais precisão, por isso que a gente fez essa breve observação no final, de deixar eventualmente alguma questão mais específica a ser analisada, tá bom? Mas eu acho que essa questão, a Aline fez um trabalho assim, muito claro, mais do que claro, bem preciso a respeito da regularização. Então, se ninguém mais tiver algum comentário para fazer, já vai para a deliberação. Bom, então vamos para a deliberação, então. Esse aqui é o 50, né? É o 50. Está aberto aqui para a votação do parecer PLC 50/2022. Marcelo aprova. Marcelo.
já tem aqui já também, deixa eu só verificar, acho que a gente vai ter aqui unanimidade novamente, né? Mais uma vez, por unanimidade aprovado o parecer, feito pela Aline. Unanimidade não, ainda tem gente votando, né? Está aberto ainda a votação. Então, aprovado por unanimidade, Celinha, e a gente já vai então para o próximo item da pauta. Deixa eu só abrir aqui. Então, bom, a gente tem também um parecer. Esse parecer não é a projeto de lei enviado pela Câmara, mas é sobre um texto que é já iniciado, né, no processo pelo Executivo, a ser enviado à Câmara pelo Executivo. Então, é uma consulta prévia, e na última reunião, o João, né, que conhece bastante do assunto relativo às Coabs, né, ele ficou incumbido de fazer aqui um parecer e já foi encaminhado a todos. Que ele altera, então, o dispositivo da Lei 208. Eu vou abrir aqui. João, fica à vontade, que tem a palavra para fazer a leitura. Antes de começar a leitura, eu queria saber o seguinte, como é que vai funcionar isso? Porque a gente agora faz esse parecer, vai ser enviado lá para a Secretaria do Urbanismo, depois se a Secretaria mandar para a Câmara, aí a gente vai ter que fazer o parecer de novo? Correto, exato. O que a gente conversou bastante, a gente conversou com o Executivo é o seguinte: a legislação determina pelo menos uma consulta, tá? Para o CMDU. Se nós trouxermos ideias, considerações que forem acolhidas, ou por qualquer motivo também gerar uma alteração muito abrupta no projeto, o próprio Executivo reabre o prazo para a gente. Mas se forem alterações mais pontuais, ele encaminha para a Câmara, e a Câmara, ao nos encaminhar, a gente pode manifestar a respeito dessas alterações. Evidentemente, se a gente aprovar o texto se mantiver, a gente pode, inclusive, aproveitar o parecer já feito, tá bom? Então, a gente vai ter dois pareceres sobre o assunto, de acordo com o trâmite. Claro que o Executivo pode retirar também, né, o texto, enfim. Sim, tá bom, então. Então, eu vou fazer a leitura, Ronaldo, tá? Então, não trata-se de um projeto de lei, mas uma proposta, uma minuta a um futuro projeto de lei, né? Então, o preâmbulo altera as disposições da Lei Complementar número 2008, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Aí são basicamente 2 artigos, né? O artigo 1º acresce o artigo 119A ao artigo 119